O restaurante Orion estava decorado com lustres caros que brilhavam com uma luz intensa e uma música suave tocava no ar. Nas mesas cobertas com toalhas brancas, os convidados abastados conversavam baixinho. Maia sentia-se extremamente desconfortável nesse lugar luxuoso, como se estivesse em um mundo completamente diferente. "Então, você é a Maia?" ele disse, em vez de cumprimentá-la. "Minha tia insistiu para que eu conhecesse uma moça simpática e decente", como ela dizia. Ele pronunciou as palavras simpática e decente com um sorriso quase imperceptível. Maia sorriu forçadamente, embora seu rosto estivesse tenso. À sua frente estava Dennis, que a observava com preguiçosa curiosidade. Seu terno feito sob medida custava várias vezes mais do que Maia ganhava em 6 meses, e ele o usava com a mesma confiança que usaria nos estabelecimentos mais prestigiados. Seu vestido azul simples parecia completamente inadequado naquele ambiente. "Sua tia é muito gentil comigo. Ela fala muito de você", respondeu ela educadamente, embora a emoção apertasse seu coração. Esse encontro, organizado por uma parente idosa de Dennis, era sua última esperança desesperada de mudar algo em sua vida monótona. "É mesmo?" Um brilho zombeteiro apareceu em seus olhos. "E o que ela diz? Que eu sou um caso perdido e incapaz de mudar?" "Ela diz que você é muito persistente." Maia encontrou a definição adequada. Dennis deu uma risadinha baixa. Um garçom se aproximou da mesa e, com uma reverência profunda, entregou-lhes 2 cardápios encadernados em pesadas capas de couro. Maia abriu o seu e sentiu um calafrio. Os preços, compostos por números de 3 dígitos, a assustavam, e os nomes dos pratos eram-lhe completamente desconhecidos e soavam muito pretensiosos. Lembrando-se da única nota de $5 que tinha em sua pequena bolsa, ela fechou o cardápio. Dennis, sem levantar os olhos, disse ao garçom: "Carpaccio de polvo e bife ribeye mal passado. E uma garrafa de Chateau Margaux, 1982. O garçom inclinou a cabeça respeitosamente. Junto com ele voltou o olhar para Maia. Ela rapidamente percorreu o cardápio com os olhos, tentando encontrar algo acessível, caso tivesse que pagar por si mesma. A opção mais econômica era uma salada de legumes comum. "Para mim, por favor, uma salada verde", sussurrou ela, com as bochechas em brasa de vergonha. Dennis ergueu uma sobrancelha e olhou para ela com desdém. "Salada?" repetiu ele com voz desdenhosa. "Estamos num dos melhores restaurantes da cidade e você escolhe ervas? Tem medo de engordar?" "Não estou com muita fome", mentiu Maia, olhando para o prato vazio. No outro lado da sala, em uma mesa perto da janela, estava Julian Henderson. Ele conversava com um investidor idoso, mas seus pensamentos estavam longe da conversa atual. O ambiente luxuoso e as conversas monótonas lhe causavam uma sensação de melancolia. Seu olhar, indiferente, percorreu a sala e de repente parou. Ele não reconheceu imediatamente sua empregada Maia, vestida com um simples vestido azul. Ela estava sentada com um homem que exalava presunção e parecia muito frágil. Havia algo nessa cena que o fez continuar observando. "Bem, vamos ser sinceros", continuou Dennis, quando o garçom serviu o vinho. "Minha tia vive em um mundo de ilusões. E você, Maia, o que faz? Onde você trabalha?" Maia estava preparada para essa pergunta, mas agora suas próprias palavras a impediam de responder. "Trabalho na área de serviços", respondeu ela, um pouco indecisa. "Camareira em um hotel? Garçonete?" continuou ele com sarcasmo. "Não tenha medo de dizer a verdade. Eu valorizo a honestidade." "Trabalho em uma casa particular, ajudando nas tarefas domésticas", respondeu ela, tentando manter a voz calma e segura. Dennis pensou por um momento, e em seguida, um sorriso indulgente apareceu em seus lábios. "Empregada doméstica, então", disse ele. "Bem, agora tudo faz sentido. O vestido e a salada."
Cada palavra dele era como um tapa na cara. Maia sentiu o gelo tomar conta de seu interior devido ao sentimento de humilhação. Ela queria se levantar e ir embora, mas suas pernas pareciam estar presas ao chão. Julian não conseguia ouvir a conversa deles, mas compreendeu tudo pelas expressões faciais. A crueldade no rosto do homem e a dor silenciosa no rosto de Maia provocaram nele uma irritação fria. Assim que os pratos foram servidos, Dennis começou a comer seu bife, sem parar de falar com a boca cheia. "Sabe", começou ele adotando um tom didático. "Não pretendo ser snob, mas você precisa entender que pertencemos a mundos diferentes. Minha futura esposa deve saber se comportar no meu círculo social, organizar recepções, manter conversas sobre política e arte. Você entende o que estou dizendo, não é?" Maia, em silêncio, cutucando as folhas de salada com o garfo, sonhava apenas em estar em casa, em seu quarto aconchegante e seguro. "Por que você está tão tensa?" perguntou Dennis de repente. "Relaxe, é só um jantar. A propósito, por que você ficou tão assustada quando viu o menu? Você está com dificuldades financeiras? Quanto dinheiro você trouxe?" A pergunta foi feita de forma franca e direta. Maia ficou surpresa. "Não importa", ela sussurrou. "Não, só estou curioso", ele sorriu. "É como um experimento social para mim. Vamos, não fique tímida." Seus olhos revelavam desespero quando ela olhou para ele. "Eu só tenho $5 comigo", ela sussurrou baixinho. E então ele começou a rir. Alto, de modo que todos os clientes do salão prestaram atenção nele. $5? Sério? Ele riu. "Você veio para um encontro no Orion com $5 no bolso? Isso é simplesmente incrível." Ele recostou-se na cadeira, rindo e enxugando as lágrimas. Mayu foi humilhada diante de todos e se sentiu completamente exposta, sob o olhar de dezenas de olhos curiosos. Ela se esforçava para conter as lágrimas. "Sabe", disse Dennis com uma expressão séria no rosto, "acho que já chega dessa experiência. É hora de eu ir embora." Levantando-se, ele jogou algumas notas grandes sobre a mesa e, sem dizer uma palavra de despedida, dirigiu-se para a saída. Maia ficou sozinha no meio do enorme salão, cercada por suas esperanças frustradas e pela salada intocada. Julian observou o homem se afastar e Maia ficar paralisada, como se tivesse se transformado em pedra. Ele viu como ela segurava as lágrimas, lutando desesperadamente contra elas. Naquele momento, seu tédio deu lugar a uma raiva ofuscante e avassaladora. O mundo de Maia encolheu até ficar do tamanho de sua mesa. Ela ficou sentada, imóvel, com o olhar fixo no prato com a salada intocada. Parecia que ela estava no fundo de um aquário de vidro, e todos ao seu redor a observavam como se fosse um peixe raro e patético. O tilintar dos copos, o murmúrio das conversas, as gargalhadas, tudo se fundia em um único zumbido opressivo. "Só não chore", repetia ela para si mesma, apertando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Não lhes dê esse prazer. Apenas respire, inspire, expire." Uma lágrima quente escorreu lentamente por sua bochecha e ela rapidamente a enxugou com as costas da mão, com medo de que, naquela luz fraca, ninguém notasse suas lágrimas. Ela precisava ir embora, o mais rápido possível. Reunindo os últimos resquícios de dignidade, ela pagaria pela salada e pela água e desapareceria para sempre daquele lugar. Lentamente, tentando não chamar atenção, ela levantou a mão para chamar o garçom. Na mesa perto da janela, do outro lado da sala, o investidor idoso Arthur percebeu a mudança na expressão de Julian. "Julian, aconteceu alguma coisa?" perguntou ele preocupado. "Você está com uma expressão diferente. Parece que está pronto para matar alguém." "Talvez sejam notícias dos mercados asiáticos." Julian lentamente desviou o olhar das costas de Dennis, que se afastava, e olhou para o seu interlocutor. "Não, Arthur.
disse ele friamente. As notícias são muito piores do que você imagina. Acabei de testemunhar uma grosseria repugnante e sem precedentes. Isso é muito pior do que qualquer queda nas ações. Estraga o humor. Ah, esses novos arrivés, murmurou Arthur com compreensão, seguindo o olhar dele. Compram ternos caros, mas têm maneiras de carregadores de cais. Não ligue, filho, eles aparecem e desaparecem. Julian já não prestava atenção às palavras do interlocutor. Ele percebeu que Maya tentava chamar a atenção do garçom, encolhendo-se e esforçando-se para ficar mais discreta. Naquele momento, ele se levantou bruscamente da cadeira, emitindo um breve som rangente. Com licença, senhores, disse ele com voz calma, mas firme, que não admitia objeções. Preciso fazer uma ligação urgente. E levantou-se da mesa. Seus companheiros acenaram com a cabeça, olhando para ele com compreensão. Julian não se dirigiu para a saída, mas foi até o balcão da administração, onde o maître de cabelos grisalhos permanecia com sua habitual calma. Boa noite, Sr. Henderson, disse Julian, fazendo uma leve reverência. Tudo bem, disse Julian, com os olhos fixos na mesa de Maya. A moça na mesa 14, com vestido azul. A conta da mesa dela. Tudo. Transfira para o meu nome, imediatamente. O maître, um verdadeiro profissional que conhecia tudo e todos naquele lugar, reconheceu imediatamente Julian Henderson, um dos cidadãos mais ricos e influentes da cidade, e não fez perguntas desnecessárias. Claro, Sr. Henderson, imediatamente. Mas, se me permite, o acompanhante dela deixou dinheiro na mesa. Ele não é o acompanhante dela, afirmou Julian. É um mal-educado que a abandonou sozinha. Pegue esse dinheiro e doe para a caridade ou dê um bônus para a lavadora de pratos. Não me importa, e eu mesmo pagarei a conta. Como desejar, senhor, acenou o maître. E mais uma coisa, sussurrou Julian. O mais importante, diga ao garçom para não mencionar meu nome. Diga que aquele senhor pagou a conta antes de sair. Entendeu? Sem exceções. Entendido, senhor, respondeu o maître fazendo uma reverência. Confidencialidade total garantida. E deixe para o garçom 20% do valor total da conta como gorjeta, pessoalmente nas mãos dele. Por ter sido obrigado a servir uma pessoa como essa. Como desejar, senhor. Julian voltou para sua mesa tão rápido e discretamente como se não tivesse se levantado. Maya finalmente avistou o garçom que passava. Recebendo instruções do maître, ele se aproximou dela com um sorriso educado. Com licença, pode me trazer a conta, por favor? Só a salada e a água, sussurrou ela com a voz trêmula. Senhora, a conta já foi paga, disse gentilmente o garçom. Maya ficou paralisada, sem acreditar no que tinha ouvido. Isso simplesmente não podia ser verdade. O que isso significa? Perguntou ela. Como foi paga? Por quem? Por aquele senhor que acabou de sair? Exatamente, senhora, respondeu calmamente o garçom, sem desviar o olhar, como lhe fora ordenado. Ele cuidou de tudo antes de sair. Maya ficou completamente confusa. Dennis? Ele pagou por ela depois de tudo o que disse? Isso era ainda mais humilhante. Era uma misericórdia desprezível, lançada de cima para baixo, para quebrá-la de vez. Não, ela sussurrou, isso não pode ser verdade. Por favor, diga a verdade. Não sou capaz de suportar isso. Senhora, estou repetindo o que me foi dito, repetiu pacientemente o garçom. Sua conta foi paga integralmente. Mas você não pode dizer quem é o culpado? Talvez seja apenas um acaso. Talvez alguém tenha confundido as contas. Ela se agarrava a qualquer fio de esperança. Por favor, deixe-me pagar por mim mesma. Isso é muito importante para mim. Peço desculpas, mas o senhor insistiu muito em seu pedido. Ele só queria que você não tivesse nenhum problema. Tentou acalmá-la o garçom. Problemas? Agora são ainda mais, disse ela desesperada. Quero pagar minha salada. Aqui, por favor, pegue.
Ela tirou da bolsa a única nota de $5 amassada e a estendeu para ele. O garçom olhou para ela com simpatia, mas gentilmente afastou sua mão. Senhora, não tenho o direito de aceitar esse dinheiro. Por favor, não me faça sentir constrangido. A conta já foi fechada. Apenas aceite isso como um sinal inesperado de bondade. Isso às vezes acontece, mesmo em nosso mundo, onde reina o cinismo. Desejo-lhe uma boa noite. O garçom desapareceu com tato, deixando Maya completamente confusa e envergonhada. Ela olhou lentamente para a sala, tentando entender quem poderia ter feito isso. Se não foi Dennis, então quem foi? E por quê? Teria sido por pena? Ou seria uma piada maliciosa e sofisticada, uma continuação de sua humilhação? Sentimentos contraditórios agitavam-se em sua alma. Uma vaga sensação de gratidão e uma vergonha ardente. Pegando sua bolsa, ela, tentando manter a postura, quase correu para a saída. A única coisa que ela desejava era deixar o mais rápido possível aquele mundo frio e brilhante, onde ela havia sido exposta e ridicularizada. De repente, seus olhares se cruzaram por um instante quando ela passou pela mesa de Julian. Ele olhou para ela diretamente, sem compaixão, mas seu olhar era estranho, tenso. Sem perceber que ele era seu salvador secreto, ela rapidamente se distraiu e acelerou o passo. Julian acompanhou-a com o olhar até a saída. Então, a ligação deu certo? Perguntou Arthur, percebendo a melancolia de Julian. Julian virou-se lentamente para ele. Mais do que isso, sussurrou ele. Acabei de fazer um investimento pequeno, mas talvez muito significativo. De novo em startups? Em algum novo projeto? Perguntou o investidor curioso. Pode-se dizer que sim. Julian estreitou os olhos misteriosamente. Na dignidade humana. Na sala de estar de Julian, enorme e banhada pelo sol brilhante da manhã, partículas de poeira giravam silenciosamente nos raios oblíquos. Mas essa imagem de tranquilidade não correspondia à tempestade de emoções que assolava a alma de Maya. Ela, metodicamente, centímetro por centímetro, limpava a poeira da cômoda antiga, mas sua mente estava longe, levada para o passado. A noite passou em sonhos dolorosos e fragmentados, onde ela se via repetidamente atrás daquela mesa e ouvia a risada alta e zombeteira de Dennis. A sensação de sujeira, humilhação e exposição não a abandonava. Hoje, ela estava tomada por uma sensação de vazio. Cada movimento era pesado, como se ela carregasse um peso invisível. Ela decidiu começar a limpeza pela sala de estar, sabendo muito bem que Julian costumava tomar café no terraço. Ela queria muito evitar encontrá-lo. E se ele estivesse lá? E se ele visse tudo? Esse pensamento a assustava mais do que as lembranças do próprio Dennis. Dennis era um estranho, um grosseiro, com quem ela nunca mais se cruzaria. Mas o Sr. Henderson, ele era seu chefe, a pessoa de quem dependia seu sucesso futuro. Como ela poderia continuar trabalhando ali, mantendo um mínimo de decência, se ele tivesse visto sua vergonha? Profundamente absorta em seus pensamentos, Maya não ouviu quando ele entrou na sala. Julian apareceu na sala com um tablet nas mãos, folheando rapidamente os relatórios da Bolsa de Valores. Ele viu Maya, suas costas tensas e como sua mão se movia mecanicamente com o pano. À luz da manhã, em suas roupas simples de trabalho, ela parecia ainda mais frágil e vulnerável do que ontem no restaurante. Ele queria passar discretamente para seu escritório, fingir que nada tinha acontecido, mas algo o impediu de fazer isso. A raiva do dia anterior deu lugar a outro sentimento mais profundo, uma combinação de compaixão e respeito por sua resistência. Bom dia, Maya, disse ele, usando um tom mais suave do que o habitual. Estremeceu, como se tivesse levado um golpe inesperado, e virou-se bruscamente. O pano voou das suas mãos e caiu com um baque surdo no caro parquet. Bom dia, Sr. Henderson, disse ela, apanhando rapidamente o pano e baixando involuntariamente o olhar.
Ela não conseguia resistir ao olhar dele, simplesmente não conseguia. O tempo está bom hoje. Ele tentou descontrair o clima, mas a frase parecia muito banal diante dos acontecimentos do dia anterior. Sim, senhor. Ela respondeu, sua voz mal audível. O ar entre eles parecia ter ficado mais denso, pesado e espesso, cheio de palavras não ditas e suposições. O silêncio se prolongava, transformando-se em um silêncio insuportável. Por fim, Maia percebeu que não podia mais suportar essa incerteza. Suposições vagas eram piores do que qualquer verdade, mesmo a mais desagradável. Ela respirou fundo e se forçou a levantar a cabeça. Sr. Henderson, ela começou com determinação, embora seu coração batesse forte no peito. Peço desculpas pela minha insistência, mas preciso discutir sobre a noite de ontem. Julian fingiu não entender do que ela estava falando, dando a ela uma última chance de mudar de ideia. O que aconteceu ontem à noite? Talvez um jogo de futebol importante? Acho que perdi. No restaurante Orion, Maia afirmou claramente, sem cair na provocação dele. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e em seu olhar se misturavam sincera gratidão, orgulho ferido e um desejo desesperado de ouvir a verdade. Foi você quem pagou minha conta? O garçom mentiu. Tenho certeza disso. Julian ficou momentaneamente surpreso com a franqueza dela. Ele esperava qualquer tipo de reação, lágrimas, silêncio, mas não aquele olhar calmo e exigente. Ele colocou o tablet na mesa mais próxima. Fingir ignorância seria não apenas inútil, mas também realmente covarde. Sim, Maia, ele finalmente confessou. Fui eu. Eu não queria incomodá-la. Apenas vi que você estava em uma situação extremamente desagradável e aquele homem estava se comportando de maneira inadequada. Então ele viu tudo, pensou Maia, e esse pensamento a oprimiu ainda mais. Ele viu sua humilhação em todos os detalhes, nos detalhes mais vergonhosos. Ele ouviu as risadas dela, viu suas lágrimas. Estou muito grata a você, senhor. É verdade. Seu ato foi muito nobre, mas é por isso mesmo que não posso aceitar. Quero devolver o dinheiro. Posso pagar em parcelas com cada salário. Por favor, diga quanto devo a você. Ela estava diante dele, pequena e orgulhosa, em seu uniforme simples, oferecendo-se para pagar com suas moedas miseráveis por um jantar que custara uma fortuna. Esse gesto tocou Julian mais do que ele poderia imaginar. Maia, não é necessário, disse ele com firmeza. Foi uma ninharia. Vamos simplesmente esquecer isso. Desculpe, senhor, mas para mim não é uma bagatela. A voz dela tremeu, embora ela tentasse não baixar os olhos. Talvez para você seja o preço de um jantar, mas para mim são vários meses de trabalho. Se aceitar esse dinheiro, vou me sentir em dívida com você, como se fosse um caso de caridade. Não quero isso. Mas você não é minha causa beneficente, respondeu Julian, aproximando-se. E isso não foi um ato de caridade. Foi um ato de protesto. Protesto contra a grosseria e a arrogância. Eu teria feito o mesmo com qualquer pessoa no seu lugar. Mas eu não sou qualquer pessoa, disse ela com amargura na voz. Eu sou sua empregada, e isso muda tudo. Seu gesto, por mais gentil que seja, enfatiza o abismo entre nós. Você é aquele que dispõe de dinheiro e resolve problemas com ele. E eu sou aquela cujos problemas são resolvidos por outros, sem minha participação. Não quero ser assim. Eu teria me virado sozinha, pago minha salada e ido embora. Teria sido humilhante, mas teria sido minha humilhação. Agora me sinto em dívida com você por algo que não posso retribuir. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, viu não apenas uma colega profissional e discreta, mas uma pessoa com um mundo interior profundamente oculto, mas forte. Você não me deve nada, Maia, disse ele baixando a voz. Se você começar a me devolver esse dinheiro, você transformará um ato simplesmente humano em algo humilhante e financeiro.
Era exatamente isso que eu queria evitar. Entenda, não se trata de dinheiro, trata-se de um princípio. Para mim, é uma questão de princípio, ela repetiu teimosamente. O princípio da autopreservação. Por favor, Sr. Henderson, não conseguirei trabalhar aqui tranquilamente se me sentir em dívida com você. Ele percebeu que as mãos dela tremiam e compreendeu que isso era muito importante para ela. Ignorar o pedido dela significaria demonstrar a mesma arrogância que Dennis. Tudo bem, disse ele, inesperadamente. Eu entendo que isso é sério para você. Então vamos fazer o seguinte. Você não vai me devolver o dinheiro, mas você vai fazer outra coisa para mim. Maya olhou para ele com surpresa. O que é, senhor? Ainda não sei, ele respondeu com um sorriso nos lábios. Mas vou pensar em algo que não envolva dinheiro, um serviço, e então ficaremos quites. Você concorda com essa opção? Ela olhou para ele, tentando perceber se ele estava sendo irônico, mas sua expressão era séria. Era a única opção que lhe permitiria manter sua reputação. Sim, senhor, ela respondeu lentamente, acenando com a cabeça. Acho que vou aceitar. Essa opção me agrada. Então, está combinado, ele disse. Agora, por favor, vamos realmente encerrar esse assunto. Maya acenou com a cabeça, mas a emoção ainda estava estampada em seu rosto. A conversa terminou, mas uma mudança invisível, mas significativa, ocorreu entre eles. Ela não era mais apenas uma empregada em sua casa, e ele não era mais apenas um empregador distante e rico. Seu acordo em comum os uniu por um fio invisível, e ambos sabiam que isso era apenas o começo de algo novo, cheio de surpresas. Uma semana se passou e um silêncio estranho e tenso tomou conta da casa. Após a conversa na sala de estar, Maya e Julian pareciam ter feito uma trégua tácita, mas os termos dela permaneciam vagos para ambos. Maya cumpria diligentemente suas obrigações, tentando ser o mais discreta possível. Julian, por outro lado, se via constantemente procurando por ela com o olhar nos corredores, ouvindo seus passos silenciosos. A ideia do que havia acontecido no restaurante não lhe dava paz, mas agora as lembranças de Maya e da humilhação se misturavam lembranças de seu orgulho inabalável. Algum favor? Murmurou ele, sem conseguir imaginar que favor poderia fazer a ela. Certa vez, cansado do fluxo interminável de números e gráficos no monitor do computador, ele decidiu ir à biblioteca. Era seu oásis, um lugar onde o tempo parecia parar entre milhares de livros. Ele procurava um antigo fólio sobre história da arte que há muito não relia. Entrando silenciosamente na espaçosa sala, banhada por uma luz suave, ele parou, sentindo o cheiro de papel velho e couro. No fundo da biblioteca, perto de uma alta janela ogival, estava Maya. Ela não estava limpando. Não tinha nenhum pano ou escova para tirar o pó nas mãos. Em vez disso, segurava um pequeno álbum de desenho gasto e, com os lábios apertados pelo empenho, desenhava rapidamente algo com um lápis, que manuseava com a mesma confiança de um cirurgião experiente com o bisturi. Maya estava completamente absorta em sua criação, e seu rosto exibia uma expressão de concentração e, o que era especialmente notável, de felicidade, que Julian nunca havia visto antes em seu rosto. Ela vivia em seu próprio mundo, em seu refúgio pessoal e secreto, assim como ele. Ele ficou parado por alguns minutos, sem querer quebrar o silêncio reinante. O leve rangido do parquete sob seus pés a fez estremecer, e instintivamente, como um animal assustado, ela escondeu o álbum atrás das costas. Seus olhos imediatamente assumiram a expressão assustada de sempre. "Desculpe, senhor", ela exalou. "Eu já estou quase terminando. Eu só..." "Não se esconda", disse Julian suavemente, aproximando-se lentamente. "Eu não queria assustá-la. Você gosta de desenhar?" "É só uma bobagem", murmurou ela, corando até a raiz do cabelo.
Nada de importante. Eu só estava descansando um pouco. Não farei mais isso, prometo. 1 minuto de descanso não é pecado, Maia, disse ele, parando a alguns passos dela. Ainda mais se esse minuto inspira algo bonito. Você não quer me mostrar? Prometo ser um crítico gentil. Não, exclamou ela com demasiada brusquidão, recuperando-se imediatamente. Desculpe, senhor, não vale a pena olhar. Não há nada de interessante. São apenas rabiscos para uso pessoal. Esse álbum era seu único refúgio, seu mundo secreto, no qual ela não deixava ninguém entrar. Mas nos olhos de Julian não havia ironia nem desprezo, apenas um interesse sincero e genuíno. Rabiscos? Ele sorriu levemente. Eu coleciono pinturas. Acho que consigo distinguir rabiscos de verdadeiras obras de arte. Por favor, Maia. Não estou exigindo, mas teria muito interesse em ver. Era difícil para ela se decidir. Seu olhar oscilava entre o rosto dele e o álbum escondido atrás das costas. Era quase impossível recusar. Afinal, ele era seu chefe. Mas a razão da hesitação era mais profunda. Havia uma insistência tão comovente em sua voz que, inesperadamente, ela quis arriscar, mostrar a alguém essa parte tão íntima de si mesma. Relutante, com um suspiro pesado, ela estendeu o álbum para ele. Ele o pegou com cuidado, quase com reverência, como se não fosse um caderno escolar, mas um artefato antigo. Abriu a primeira página e parou. Não eram apenas rabiscos infantis. Eram desenhos vivos, respirantes e incrivelmente talentosos. Meu Deus! Ele sussurrou, folheando lentamente a página. O velho que vendia flores na esquina era como uma enciclopédia de rugas, cada uma delas guardando uma história. As crianças brincando na fonte pareciam que seu riso transbordava das ilustrações. A árvore solitária no parque, curvando-se sob o peso do vento, parecia lutar pela sua existência. Cada desenho estava cheio de vida, energia e, o que era surpreendente, emoções sinceras e profundas. Esse homem, começou Julian apontando para a imagem do velho. Eu o vi muitas vezes ao passar por lá, mas nunca parei para olhar. E você parece ter visto toda a vida dele. Esse cansaço no olhar, esse sorriso amargo. Qual é o segredo? Eu apenas desenho o que vejo, respondeu Maia baixinho, surpresa com a reação dele. Não, ele respondeu, sem tirar os olhos dos desenhos. Você expressa o que sente ao desenhar. Isso é algo diferente. Isso é talento. Ele chegou à última página, onde havia um esboço recente, recém-concluído. Era a vista da janela da biblioteca para o jardim. Mas o jardim no desenho não era um conjunto comum de árvores e flores. Ele ganhava vida no papel, tornava-se misterioso, cheio de luz e sombras que se entrelaçavam em um padrão incomum. Nada sério? Ele finalmente perguntou, olhando para ela com surpresa. Maia, isso é incrível. Nível de artista profissional. Você estudou em algum lugar? Comecei a estudar, respondeu ela em voz baixa, desviando o olhar. Na faculdade de artes, há muito tempo. Mas, como aconteceu, as circunstâncias mudaram e tive que desistir. Que circunstâncias exatamente? Ele perguntou gentilmente, mas diretamente. Se, é claro, não for muito íntimo. Que circunstâncias poderiam levar uma pessoa com tal talento a desistir de tudo? Maia suspirou. Não era fácil falar sobre isso. Ela não queria causar pena. Mas naquele momento, ela achou que ele precisava saber. Minha mãe adoeceu, disse ela, muito gravemente. Precisávamos de dinheiro para o tratamento, para uma enfermeira, para medicamentos. Estudar tornou-se um luxo impossível. No início, pensei que fosse uma situação temporária, que trabalharia por 1 ano e depois voltaria. Eu dizia a mim mesma que poderia pintar à noite. Você não tem mais forças? Ele concluiu como se fosse por ela. Sim, ela assentiu. Eu simplesmente não tinha forças. E então, fiquei presa nessa vida.
O álbum é a única coisa que restou da minha outra vida. Sinto muito que seja assim, disse Julian com sinceridade. Tudo bem, ela respondeu apressadamente, como se temesse a compaixão dele. Já me acostumei. Outras pessoas vivem em condições muito mais difíceis. Não estou reclamando. Acostumar-se a enterrar seu talento não é certo, Maia. Ele disse com seriedade, devolvendo-lhe o álbum com cuidado. Isso é um crime, Maia, cometido por você mesma. Isso não é certo, e você não tinha o direito de aceitar isso. Algo mudou nos olhares deles. Pela primeira vez, eles conversavam não dentro dos papéis habituais, mas como duas pessoas que viam uma na outra algo mais do que apenas uma posição social. Ele viu nela não apenas uma garota frágil, mas uma artista talentosa, dotada, mas abalada pelas circunstâncias da vida. Ela viu nele não apenas um chefe rico e influente, mas um homem capaz de compreender e apreciar o que está oculto aos olhos alheios. Obrigada, senhor, ela sussurrou, por ter olhado. Não, Maia, ele disse. Obrigado a você por ter me permitido olhar. Ele saiu da biblioteca em silêncio, deixando-a sozinha. No entanto, Maia sentiu que, após essa conversa, tudo mudaria. Ela abriu a porta do seu mundo secreto de forma hesitante, mas determinada, e ele, em vez de ridicularizá-la ou mostrar indulgência, entrou nele com respeito e admiração. Esse foi um momento decisivo. Julian estava sentado em um amplo terraço, banhado pela luz quente do sol, tomando café e folheando notícias financeiras em seu tablet. O ar fresco e o canto dos pássaros no jardim não atraíam sua atenção. Victoria Lansdowne se aproximou dele com um passo leve e gracioso. Ela era a personificação do sucesso. Seus cabelos estavam impecavelmente arrumados. Ela vestia um elegante terno creme que realçava sua figura esguia, e seu olhar era perspicaz e penetrante. Bom dia, meu amor. Ela cantou carinhosamente, beijando-o na bochecha. E de manhã cedo você já está salvando o mundo do colapso econômico? Vou tentar, respondeu Julian secamente, sem tirar os olhos da tela. Alguém precisa fazer isso. Esqueça isso. Tenho coisas mais importantes a fazer. Ela se sentou graciosamente na poltrona à sua frente. Precisamos concordar com o conceito da noite de caridade e o tempo é muito curto. Victoria já havia chegado e Maia, que a esperava, saiu para o terraço com uma bandeja. Nela havia uma xícara de café acabado de fazer e um copo de água com limão. Sua bebida favorita. Sua xícara de café, senhorita Lansdowne, sussurrou ela, colocando a xícara sobre a mesa. Obrigada, querida, respondeu Victoria, sem prestar atenção em Maia. Ela estava totalmente absorvida pela conversa com Julian. Sugiro, como de costume, uma noite clássica no estilo O Grande Gatsby. Essa é, sem dúvida, uma opção acertada. Será luxuoso, chique, champanhe fluindo em abundância. Tudo o que nossos patrocinadores tanto apreciam. Já discuti isso com os decoradores. Eles estão prontos para transformar o salão em um verdadeiro palácio. Vicky, já discutimos isso centenas de vezes, respondeu Julian, colocando o tablet de lado com um barulho. Conversar com ela o irritava mais do que até mesmo más notícias da Bolsa de Valores. Isso é simplesmente chato, dá até vontade de bocejar. Não dá para pensar em algo mais interessante, com mais profundidade? Julian, querido, a alma não se vende por pacotes de patrocínio de $100.000. Ela riu com sua risada cristalina. Mas o brilho, a luxuosidade e o champanhe vendem muito bem. Não vale a pena complicar. As pessoas em eventos como este não procuram alma, mas procuram expressar-se, fechar negócios lucrativos e exibir novos diamantes. É assim que a vida funciona. Maia estava prestes a retirar-se discretamente, mas ao tentar alcançar o açucareiro vazio, acidentalmente tocou na borda da mesa.
Como resultado, a xícara de Victoria balançou e algumas gotas de café preto se espalharam pelo pires limpo. "Cuidado!" gritou Victoria. Sua voz, antes melodiosa, de repente se tornou fria e firme. "O que você está fazendo? Você poderia estragar meu terno Valentino. Ele custa mais do que você ganha em um ano inteiro. Preste atenção por onde anda." "Desculpe-me, senhora", sussurrou Maia, assustada com o rosto corado. "Vou limpar tudo agora mesmo." "Desculpe-me", repetiu Victoria zombeteira. "Você é sempre a mesma coisa. Primeiro faz algo e depois pede desculpas. A falta de jeito, sabe? É sinal de origem humilde." "Victoria, chega!" Julian interveio, franzindo a testa. Seu tom era suave, mas havia uma ameaça nele. "Não aconteceu nada de grave. É só uma gota de café. Maia, está tudo bem. Você pode ir." Maia, acenando em sinal de agradecimento, desapareceu rapidamente de vista, sentindo o olhar intenso e fulminante de Victoria sobre si. "Onde você encontrou essa camponesa?" perguntou ela, assim que a porta se fechou atrás de Maia. "Ela é tão frágil, parece que vai chorar a cada palavra alta, e se move como se tivesse medo até de se mexer. Ela é uma excelente funcionária e uma pessoa decente", disse ele calmamente, "ao contrário daqueles que nos rodeiam." "Pessoa? Julian é uma empregada", enfatizou Victoria. "O destino delas é ser discretas, silenciosas e não derramar café em objetos valiosos. Não vale a pena se apegar demais a elas e muito menos defendê-las. Isso não é bonito. O que nossos amigos dirão se virem você cuidando assim da sua empregada?" "Não me importo com o que nossos amigos dirão", afirmou Julian. "Talvez eles devessem pensar que os empregados são pessoas e não objetos decorativos." "Que ingenuidade!" resmungou Victoria. "Você está ficando muito sensível. Tudo bem, voltemos à noite. Eu mantenho minha opinião. Ela foi comprovada pelo tempo. Eu insisto que este ano tudo será diferente." Seu olhar adquiriu um tom decidido. "Estou cansado dessa falsidade, Vicky. Cansado da hipocrisia, das conversas sem sentido e das festas monótonas. Se fazemos caridade, ela deve ter pelo menos uma centelha de sinceridade. Sinceridade é para os pobres, Julian. Para nós, o que importa é a reputação e o lucro. E o lucro, como sabemos, traz dinheiro, muito dinheiro. Minha ideia vai dar lucro. A sua alma, não. Sua alma não vai trazer nenhum centavo. Pense nisso." Ela se levantou, ajeitou o paletó e, sem dizer uma palavra, saiu, deixando Julian sozinho. De repente, ficou claro para ele o quanto seus mundos eram diferentes. Ou talvez eles sempre tivessem sido tão diferentes, mas ele não tinha percebido antes, encantado com a beleza e as ambições dela, que antes lhe pareciam atraentes. Mais tarde, na cozinha, Victoria acidentalmente encontrou Maia, que estava lavando a louça. "Bem", disse ela, encostando-se na porta e cruzando os braços sobre o peito. Julian não estava por perto naquele momento. "Escute, Maia", continuou ela. "Eu vi como você olha para ele e como ele olha para você." Maia ficou paralisada, com as mãos cobertas de espuma de sabão. "Não entendo do que você está falando, senhorita Lansdowne." "Ah, você entende muito bem", sorriu Victoria. "Você se acha especial? Ele gosta de exotismo. Ele se aborrece com as mulheres do seu círculo e, às vezes, se diverte com pessoas como você. Simples, ingênuas, com olhos abertos e puros. É uma diversão para ele. Até mais." "O Sr. Henderson é meu chefe", respondeu Maia em voz baixa, mas com firmeza. "Só estou cumprindo minhas obrigações." "Seu trabalho?" Victoria se aproximou. "Seu trabalho é lavar, limpar e ficar calada como uma empregada. E você parece estar se permitindo demais. Você dá conselhos a ele, consola sua alma atormentada. Não me faça rir, estou dizendo. Lembre-se, você não ficará aqui por muito tempo. Você é apenas poeira nos sapatos dele. E assim que ele se cansar, ele simplesmente te apagará como poeira e nem se lembrará do seu nome."
Portanto, não crie ilusões e saiba o seu lugar. Caso contrário, eu mesma vou te lembrar de mim. Entendeu? Com certeza, respondeu Maia calmamente, enfrentando seu olhar de ódio. Meu local de trabalho é determinado pelo meu empregador, não por você. E se não se importa, tenho muito o que fazer. Ela se virou para a pia, sinalizando assim o fim da conversa. Victoria ficou paralisada com tamanha insolência, seu rosto se contraiu de raiva. Ela percebeu que aquela garota não era tão indefesa quanto parecia e representava uma ameaça real. À noite, Julian estava sentado em seu escritório, com uma expressão sombria no rosto, examinando as estimativas e os planos do evento que se aproximava, preparados por Victoria. O Grande Gatsby. Banda de jazz, garçons de gravata borboleta, tudo era muito previsível, chato e incrivelmente caro. Com repulsa, ele jogou a pasta sobre a mesa. Aquela teatralidade e ostentação o irritavam. Julian se sentia como o diretor de um circo, repetindo incessantemente o mesmo número já cansativo. Silenciosa como uma sombra, Maia entrou no escritório para pegar a lixeira. Ela tentava não fazer barulho para não perturbá-lo. Ao ver o rosto cansado e irritado do homem, ela parou por um momento. Maia, espere, ele disse de repente. Suas palavras foram mais bruscas do que ele pretendia. Você poderia esperar um segundo? Sim, senhor. Ela perguntou, parando na porta e segurando a lixeira com medo. Ele esfregou a testa, tentando organizar seus pensamentos. Preciso de um conselho, disse ele. De alguém que não esteja envolvido em tudo isso. Ele acenou vagamente com a mão na direção da pasta com os planos de Victoria. Você é uma pessoa com muita imaginação. Vi seus desenhos. Eles têm tanta vida, algo que falta nessas contas. Não tenho certeza se poderei ser útil, senhor, disse Maia cautelosamente. As lembranças da cena da manhã com Victoria e suas ameaças ainda a atormentavam. Tente, insistiu ele. Imagine, você precisa organizar uma noite para arrecadar dinheiro para hospitais infantis. Uma quantia considerável, mas de forma que o evento fosse interessante, memorável, para que as pessoas que têm tudo realmente experimentassem algo especial. Para que elas não apenas abrissem suas carteiras, mas também seus corações. Como você faria isso? Maia ficou completamente surpresa com a pergunta. Ele estava pedindo conselhos a ela? A uma empregada? Depois que Victoria havia deixado claro qual era o lugar dela? Eu? Ela disse confusa. Não tenho nenhuma experiência nessas questões. Isso é da competência da senhorita Victoria. Ela é profissional nisso. O profissionalismo dela consiste em gastar o máximo de dinheiro possível em lantejoulas e penas. Julian sorriu sarcasticamente. Me dê sua ideia, por favor. Não pense em orçamentos, patrocinadores, código de vestimenta. Apenas compartilhe-a em sua forma pura. Qual é ela? Seu olhar era tão animado, tão sério, que ela percebeu. Não era apenas curiosidade por curiosidade. Ele realmente estava procurando uma resposta. Por um momento ela pensou, mordendo o lábio, e superando a agitação interior, deixou de lado todas as dúvidas. Provavelmente, eu faria diferente. Ela começou lentamente, e sua voz soava cada vez mais confiante. Em vez de demonstrar riqueza, eu mostraria a eles o que os trouxe aqui. O que exatamente você quer dizer? Perguntou Julian. Eu chamaria de Noite dos Desejos Não Realizados, disse ela, e seus olhos brilharam. E em vez de música solene e brilho, eu penduraria na sala desenhos das crianças desses hospitais, suas ilusões. Alguns sonham em ser astronautas, outros simplesmente correr na grama verde com um cachorro. Outros sonham com uma boneca e outros que suas mães parem de chorar à noite. Ela falava com tanta paixão que se esqueceu do seu status e do dele. Era como se ela estivesse pintando com palavras um quadro que se apresentava diante de seu olhar interior.
e cada convidado, ao comprar um ingresso ou fazer uma doação, simbolicamente realizaria um desses pequenos sonhos desenhados. Seria possível realizar um leilão silencioso, quase sem ruído, desses desenhos, para que as pessoas não ficassem com lembranças de bebedeiras e conversas vazias, mas com um verdadeiro sonho infantil que elas apoiaram. Todo o dinheiro arrecadado, cada centavo, seria destinado ao tratamento, para que essas crianças tivessem a oportunidade de realizar seus verdadeiros e grandiosos sonhos no futuro. Ela ficou um pouco constrangida com seu gesto e ficou em silêncio. Julian olhou para ela, impressionado com a simplicidade e genialidade de seu pensamento. A sala ficou em silêncio, impregnada das imagens que ela desenhou no ar com suas palavras. Maia, ele exalou. É uma solução genial, simples e genial. Como não pensamos nisso antes? Gastamos muito dinheiro com decoração, mas a decoração mais valiosa é essa. É apenas uma fantasia, senhor, ela corou, voltando a assumir seu comportamento habitual. Desculpe, acho que me expressei de forma inadequada. Bobagem? Exclamou ele, levantando-se da cadeira. Maia, essa é a ideia mais inteligente que ouvi na última década. Não, não é apenas um sonho, é o nosso novo conceito. E é oficial. Mas, senhor, ela começou, com a voz trêmula de emoção, surpresa com sua própria ousadia e esperando uma reação irada dele. E o que acontecerá com a senhorita Victoria? O plano dela? Jogue o plano dela no lixo, ele disse com determinação. A partir de hoje, você trabalhará comigo em conjunto, neste projeto. O quê? Maia ficou em choque. Mas eu não sou capaz. Eu não entendo nada. Sou apenas uma empregada. Você é a autora dessa ideia, e ninguém poderá realizá-la tão bem quanto você, pois você a sente, disse ele, aproximando-se dela. Quanto ao seu cargo, Maia, eu pago o seu salário e tenho o direito de alterar as suas funções. Pense nisso como uma nova tarefa. Você será minha consultora pessoal neste projeto, com o aumento salarial correspondente, é claro. Sr. Henderson, eu não tenho condições. A senhorita Victoria, ela vai me matar, sussurrou Maia. Sou responsável pela sua segurança. Seus olhos ficaram fixos como aço. A senhorita Victoria cuidará das questões financeiras como ela gosta, mergulhando com entusiasmo nos números enfadonhos. Mas você será responsável pela parte criativa, pela alma desta noite. Não é um pedido, Maia, é uma ordem. Você concorda? Maia olhou para ele, para seus olhos ardentes, e seu coração se esclareceu. Não havia volta. Era uma oportunidade que só acontece uma vez na vida. A chance não apenas de se libertar de suas limitações, mas também de fazer algo realmente significativo. Sim, ela respondeu baixinho, mas com determinação. Eu concordo. A notícia de que uma empregada qualquer assumiria a concepção criativa do evento social mais importante do ano abalou o pequeno mundo de Victoria. Ela invadiu o escritório de Julian sem aviso prévio. Julian, você está louco? Exclamou ela, brandindo uma cópia impressa do plano do evento. Você confiou a organização da noite aos empregados? Isso é uma vergonha. O que vou dizer às pessoas? Diga a eles que finalmente tivemos uma ideia nova e sincera, e não mais uma festa retrô, respondeu Julian calmamente, sem tirar os olhos dos documentos. Isso é um golpe baixo. Você está comparando ela comigo. Considero a ideia dela mais valiosa, Vicky, porque é mais convincente e realista. As semanas seguintes foram como uma guerra silenciosa. Victoria sabotava o trabalho de todas as formas. Perdia telefonemas importantes, esquecia de combinar reuniões com o local do evento, encontrava motivos para criticar cada passo de Maia. Maia, demonstrando uma persistência inesperada para todos, mergulhou completamente no trabalho.
Ela entrou em contato pessoalmente com hospitais, selecionou desenhos infantis, passou horas com Julian discutindo cada detalhe do projeto. Em uma das salas, onde estavam sentados no chão, rodeados por dezenas de comoventes desenhos infantis, Victoria entrou na sala. Ela parou na soleira da porta e olhou para aquela cena idílica com uma expressão evidente de ódio. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela em tom frio. "Julian, o que está acontecendo? Por que você está sentado no chão? E por que ela está tocando esses documentos?" "Estamos trabalhando, Vicky", disse Julian calmamente, levantando-se. "Maya está me ajudando com a parte criativa da noite, como eu te disse." Victoria, ignorando-o, aproximou-se de Maya, que também se levantou. "Entenda", sussurrou ela, dirigindo-se apenas a Maya. "Não precisa viver de ilusões. Quando esta noite terminar, você voltará à sua vida normal. Você é apenas um divertimento temporário para ele, um brinquedo exótico que é interessante explorar, mas você nunca poderá estar ao nosso nível." Maya olhou diretamente nos olhos dela, sem demonstrar nenhum medo. "Estou apenas cumprindo uma tarefa, senhorita Victoria", disse ela de forma clara e objetiva. "A tarefa que o Sr. Henderson me deu, e eu decido por mim mesma o que pensar e o que sonhar." Victoria, atordoada com tal atitude ousada, recuou. Ela lançou um olhar furioso para Julian e, sem demora, saiu da sala. A guerra entrou em fase aberta. No dia do baile de caridade, a atmosfera na casa ficou tensa ao extremo. Victoria demonstrava desprezo por Maya, dando ordens por meio de Julian e constantemente enfatizando sua superioridade. Ao mesmo tempo, Maya permaneceu concentrada e calma. Ela verificou várias vezes todas as listas, entrou em contato com os hospitais e se certificou de que todos os desenhos das crianças estivessem perfeitamente posicionados. O salão de banquetes, onde o evento foi realizado, parecia completamente diferente do que os convidados poderiam esperar. Não havia luxo vulgar, nem ouro, nem penas. Em vez disso, reinava uma elegância discreta. As paredes estavam decoradas com tecido escuro, sobre o qual, como estrelas brilhantes, estavam colocados desenhos infantis bem iluminados em molduras simples. Abaixo de cada desenho havia uma pequena placa com o nome da criança, sua idade e seu sonho mais querido. Andrea, 7 anos, sonha em passear novamente no parque. Mark, 9 anos, sonha em ser bombeiro. Lisa, de 6 anos, sonha que sua mãe volte a ter dinheiro para comprar laranjas. Acostumados a festas barulhentas, os convidados, ao entrarem na sala, ficavam em silêncio. Movendo-se lentamente de quadro em quadro, eles descobriam em seus rostos, que normalmente expressavam apenas tédio ou interesse profissional, emoções completamente diferentes: compaixão, ternura, tristeza. Com um vestido azul escuro simples, mas que lhe caía perfeitamente, emprestado por uma colega do hospital, Maya movia-se silenciosamente pela sala, verificando se tudo estava em ordem. Apesar de não tentar chamar a atenção, sua calma e confiança eram perceptíveis a todos. "É incrível", comentou o banqueiro grisalho para a esposa, apontando para o desenho em que um menino voava para as estrelas em um foguete de papelão. "Isso desperta sentimentos mais fortes do que qualquer discurso emocionante em público." "Vou levar este", afirmou sua esposa com determinação. "Nosso neto também tinha um foguete igual." Julian observava o que acontecia com uma sensação de profunda satisfação, parado à parte. Em meio à multidão, seus olhos procuravam constantemente por Maya. Ele a viu sorrir ao responder à pergunta de uma senhora idosa e corrigir educadamente o garçom. Ela se sentia confortável e à vontade ali. Quando a parte oficial ainda não havia começado, Victoria se aproximou dele. Ela estava deslumbrante em um vestido decorado com diamantes. "E então, está satisfeito?" Ela bufou. "Organizou uma exposição de arte infantil.
Metade dos convidados ficará desapontada e não receberemos doações. Vicky, você está errada. Julian respondeu calmamente. Você está olhando, mas não entende. As pessoas não estão deprimidas. Elas estão sentindo emoções. Pela primeira vez em muito tempo, elas estão sentindo algo em um evento como este. E isso é mérito de Maia. Ah, Maia! Santa Maia! Exclamou Victoria. Você não percebe que ela está manipulando você? Ela está jogando com seus sentimentos de culpa e tédio. Você é o único que está manipulando alguém aqui, disse ele secamente. E eu já estou muito cansado de suas artimanhas. Ele se afastou dela e subiu ao pequeno palco para fazer um discurso de boas-vindas. Boa noite, senhores e senhoras, começou ele, e o barulho na sala se acalmou. Obrigado por terem vindo hoje. Normalmente, em noites como esta, fala-se muito sobre dinheiro, números, objetivos. Mas hoje eu gostaria de abordar outro assunto. Muitas vezes, corremos atrás do sucesso, do bem-estar material, do status social. E nessa corrida desenfreada, esquecemos o mais importante: os sonhos. Hoje, nesta sala, os sonhos de crianças que lutam diariamente pela vida se tornam realidade. Quero expressar minha gratidão não apenas aos nossos convidados, mas também à pessoa cuja sensibilidade e talento excepcional nos deram essa ideia maravilhosa. Obrigado, Maia. Seu olhar recaiu sobre Maia, que estava parada encostada na parede. Toda a sala voltou sua atenção para ela. Centenas de olhos a observavam com respeito e gratidão. Suas bochechas ficaram vermelhas, mas seu coração não estava confuso, apenas com um orgulho silencioso e luminoso. Victoria, em pé ao lado do palco, observava-a com ódio evidente e ardente. Para ela, isso era uma humilhação pública, e ela não tinha intenção de perdoar. A noite transcorria tranquilamente. O silencioso leilão de desenhos foi um sucesso estrondoso. As pessoas pagavam quantias enormes por simples esboços infantis, pois não estavam comprando apenas papel e tintas, mas a personificação da esperança. Uma atmosfera incrivelmente calorosa e sincera reinava na sala. De repente, essa idílica tranquilidade foi quebrada por uma voz feminina alta e alarmada. "Minha pulseira!" exclamou Victoria, atraindo a atenção de todos. "Minha pulseira de diamantes desapareceu. Eu a estava usando há meia hora. Lembro-me com certeza." A sala ficou empolvorosa. Os convidados pararam esperando. A música silenciou. "É um roubo!" gritava Victoria, sua voz trêmula de histeria. "O ladrão está aqui, nesta sala. É preciso chamar a polícia imediatamente e revistar todo o pessoal." Ela olhou para os convidados com um olhar enlouquecido e parou em Maia, que estava afastada, olhando perplexa para o que estava acontecendo. "Especialmente aqueles", disse ela lentamente e de forma sinistra, "que acabaram de entrar na alta sociedade e podem ser seduzidos pela luxúria alheia." A insinuação era muito óbvia. Todos os olhares se voltaram para Maia. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Julian se aproximou rapidamente deles. "Victoria, acalme-se", disse ele. "O que aconteceu? Nós vamos encontrá-lo. Não é preciso chamar atenção para isso." "Não vou me acalmar", exclamou ela, olhando-o nos olhos. "Essa coisa é inestimável. É um presente do meu pai. Exijo que o segurança revista a bolsa dela. Agora mesmo." O chefe da segurança, um homem de constituição física imponente e rosto impassível, aproximou-se deles. "Senhora, sem motivos válidos, não tenho o direito de realizar uma revista." "Eu lhe darei motivos", gritou Victoria. "Ela ficou o tempo todo ao redor da minha mesa. Eu insisto." Maia estava pálida como um lençol, mas mantinha a calma. Ela olhou para Julian, depois para Victoria, e seus olhos revelaram uma fria compreensão. Era uma armadilha, bem planejada e cruel. "Tudo bem", ela sussurrou. "Eu concordo. Por favor." Ela estendeu ao segurança uma pequena bolsa de tecido.
Ele a aceitou com visível constrangimento. Abriu-a e, diante dos olhos de dezenas de convidados, retirou de lá uma pulseira de diamantes deslumbrantemente brilhante. Um suspiro coletivo de surpresa percorreu o salão. "Eu sabia!" exclamou Victoria triunfalmente, apontando para Maya. "Você é uma ladra! Julian, você trouxe uma verdadeira ladra para nossa casa e para nossa sociedade. Que humilhação vergonhosa!" Maya olhou para a pulseira nas mãos do segurança, depois para o rosto de Victoria, distorcido pela malícia. A surpresa inicial deu lugar a uma calma gélida em Maya. Algo dentro dela se rompeu. O medo desapareceu, dando lugar à determinação. Ela havia suportado humilhações por tempo demais. "Chega. Esta pulseira não é sua." Ela sussurrou baixinho, mas suas palavras ecoaram claramente no silêncio sepulcral. "Que bobagem!" exclamou Victoria. "Claro que é meu. Todos viram." "Não," repetiu Maya calmamente. "Sua pulseira quebrou hoje de manhã. Você mesma ligou para o Sr. Henderson e reclamou que o fecho estava com defeito. Você planejava levá-la ao joalheiro depois de amanhã, já que hoje seu joalheiro não está trabalhando. Eu ouvi sua conversa por acaso enquanto limpava o escritório." Levantando a mão, ela deu um passo à frente e pegou a pulseira das mãos do segurança, que estava claramente atordoado. "E este aqui," disse ela, apontando para a pulseira. "O fecho está em perfeito estado." Ela ergueu a pulseira, mostrando a todos o seu fecho impecável e resistente. Em seguida, dirigiu-se a Julian, que acompanhava o que se passava em silêncio e com tensão. "Senhor Henderson," disse ela com voz calma, "o senhor não se esqueceu do que ela disse ao telefone esta manhã?" Julian se recompôs e fez com que todos ficassem parados. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam voltados para ele. Aquele momento era decisivo. Suas palavras tinham força de lei. Ele podia fingir que não se lembrava de nada para salvar a reputação de sua noiva e evitar um escândalo. Ou ele poderia dizer a verdade. Julian lentamente transferiu seu olhar gélido de Maya para Victoria. "Sim, Maya", disse ele em voz alta e clara para que todos o ouvissem. "Lembro-me muito bem disso. Cada palavra. Victoria, o que isso significa?" A raiva e a humilhação distorceram o rosto de Victoria. Ela caiu na própria armadilha. Dezenas de olhos que acabavam de condenar Maya agora estavam voltados para ela. Victoria percebeu que havia sofrido uma derrota total. Sem dizer uma palavra, ela lançou um olhar cheio de raiva para Maya e Julian, virou-se bruscamente e, empurrando os convidados atordoados, saiu correndo da sala. O escândalo havia terminado. Depois que o último convidado se retirou e apenas os dois permaneceram na sala, Julian se aproximou de Maya. Ela estava parada perto da janela, sem tirar os olhos da cidade à noite. "Maya", ele começou, e seu tom de voz era tão arrependido que ela sentiu pena dele. "Não tenho palavras para expressar minhas condolências. Perdoe-me. Por ela. Por ter te envolvido nessa história terrível." "Não precisa me agradecer", ela respondeu baixinho, sem se virar. "Você não tem culpa disso." "Eu nunca duvidei de você, nem por um momento", disse ele com sinceridade e calor na voz. "Maya, tudo isso tem que acabar. Seu lugar não é aqui, não é na minha família, como empregada. Você provou isso hoje para todos, e acima de tudo, para si mesma. Você tem talento, inteligência, dignidade excepcional. Eu quero investir em você." "O que você quer dizer?" ela perguntou virando-se. "Não estou falando de dinheiro por pena. Estou falando como um potencial parceiro de negócios. Quero pagar seus estudos em uma prestigiosa escola de artes do país. Ou, se preferir, ajudá-la a abrir seu próprio estúdio ou galeria. Seja o que for que você precise, estou pronto para ajudar. Sua contribuição será seu talento." Maya não acreditava no que estava ouvindo e olhou para ele sem conseguir encontrar palavras.
Eu não sei como reagir. É uma oferta muito generosa. Não posso aceitá-la. Você pode, disse ele com confiança. Porque não é um presente, é um investimento em um projeto promissor. E espero receber dividendos na forma de suas futuras criações. Ele sorriu, tentando amenizar a situação. Diga sim, repetiu ele. Apenas permita-se finalmente sonhar. Após uma pausa, ele acrescentou. E diga que vai jantar comigo amanhã, como amiga, em qualquer lugar que você quiser. Mesmo que seja uma lanchonete barata com cachorros quentes. Dividiremos a conta ao meio, disse ele sorrindo. Nos olhos sérios e bondosos dele, Maia viu algo que pela primeira vez em muito tempo fez seu rosto se iluminar com um sorriso sincero e feliz. Concordo, sussurrou ela. Contudo, 1 ano depois, no centro da cidade, em uma rua tranquila, mas prestigiada, surgiu uma nova galeria de arte. Apesar de suas dimensões modestas, ela impressionava por seu acabamento elegante, iluminação perfeita e obras de jovens talentos impecavelmente selecionadas. Acima da entrada havia uma placa concisa, Galeria Quinto Dólar. Vestindo um elegante terno, Maia, a proprietária da galeria, conversava com confiança e conhecimento do assunto com um importante colecionador, falando sobre as qualidades de uma das pinturas. Ela estava transformada. A timidez e a insegurança do passado desapareceram. Em seu lugar, surgiu uma mulher de negócios bem-sucedida, com os olhos brilhando de paixão pelo seu ofício. A porta se abriu silenciosamente e Julian entrou na galeria. Seu rosto expressava uma calma e uma felicidade surpreendentes, que ninguém jamais tinha visto nele antes. Ele esperou em silêncio até que Maia terminasse a conversa e então se dirigiu a ela. Você está vendendo tudo, até a última pintura? Perguntou ele com um sorriso. Acho que você deixou algo para mim, não é? Para o meu primeiro e principal investidor. Tudo o que você quiser, respondeu ela com um sorriso. Como foi o seu dia? Salvando a economia mundial mais uma vez? Tudo é tão chato, ele confessou. Sem você, nada me alegra. Você está pronta? Já reservei uma mesa naquele mesmo lugar. Maia ergueu as sobrancelhas, surpresa. No Orion? Você está falando sério? Quer voltar a esse lugar? Concordo, ele assentiu. É hora de encerrar o Gestalt, mas desta vez será diferente. Vamos pedir tudo o que quisermos, mesmo que seja apenas uma salada verde. E dividiremos as despesas pela metade. Ele riu. Ele apertou gentilmente a mão dela e eles saíram da galeria, onde reinava o silêncio, para a rua ensolarada. Eles eram iguais, eram parceiros, eram felizes. E, em algum lugar no passado, ficou aquela noite humilhante que, por mais estranho que pareça, deu início à sua nova vida, a vida verdadeira.